Oi, gente! Hoje eu vou contar pra vocês como eu faço meu devocional todos os dias e também falar um pouquinho sobre como eu vejo a importância da fé, da gente ter esse relacionamento com Deus, né? Da gente buscar cada vez mais de Deus na nossa vida e no nosso dia a dia. Começando então pela parte do devocional, essa aqui é a minha Bíblia. Essa Bíblia é nova, ela é a Bíblia da Purpose Paper, que é uma papelaria cristã, e eles lançaram uma Bíblia deles. Ela tem a tradução Almeida século 21, Bíblia Almeida século 21. Então essa é a versão da minha Bíblia. E ela é uma Bíblia que tem espaço para anotações, é uma Bíblia de anotações. É uma Bíblia muito bonita. E aí aqui ao lado, em cada página, ela tem esse espaço para que eu possa fazer anotações e eu gosto muito disso. Também acho muito legal a Bíblia de estudos, que traz contexto, que traz informações sobre aquilo que tu tá lendo, então dê uma analisada, né? Existem vários tipos de versões da Bíblia, inclusive eu não tenho certeza, mas eu acredito que a Bíblia católica seja diferente dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia evangélica, mas eu posso estar falando besteira, então, por favor, pesquisem sobre. Eu sei que essa é a minha Bíblia, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tem cupom de desconto, tudo. E existem várias versões. O que são essas versões? São a tradução. Então vai ter Bíblia que a tradução, ela é uma tradução muito mais rebuscada, uma linguagem muito mais complexa, mais de difícil entendimento, realmente. Acaba ficando um pouco mais próximo da versão original, mas é mais difícil de entender. Então, o que eu recomendo para quem quer adquirir uma Bíblia agora, comprar uma Bíblia para começar nesse caminho, é que busque uma Bíblia com uma linguagem um pouco mais simples, né? Mais simplificada, porque quando a gente está começando já é um processo que pode ser tão complexo, né? Da gente ainda tem uma Bíblia que é difícil de entender, eu acho que fica mais difícil ainda. Essa Bíblia tem uma linguagem maravilhosa, que não foge tanto do original, mas ao mesmo tempo também não é tão fácil nem tão difícil. Acho que ela fica bem no meio do caminho, fica ótimo. Então, essa aqui é a minha Bíblia, já pra quem sempre pergunta, e o link tá aqui embaixo. E o que é o devocional, que a gente vê tanta gente falando, né? O devocional nada mais é do que esse tempo de devoção. Um tempo que tu tira no teu dia pra te ter este momento com Deus, que tu vai devotar, né, o teu tempo, tu vai entregar, dedicar o teu tempo a Deus, para ter esse momento com Ele, para ler a palavra, para fazer uma oração. Não existe uma regra pro devocional. Eu tenho a impressão de que as pessoas, muita gente acredita nisso, né, que tem um jeito certo de fazer devocional. Mas não tem, o devocional é só um nome que se dá, né, para este momento de devoção, para esse momento que tu vai tirar para ter o teu momento com Deus. Seja lá como é que tu faz isso. Eu não sou católica, né, eu sou evangélica, então o meu devocional, ele não inclui orar terço, rezar o terço ou coisas assim, porque isso é da religião católica. O que eu faço no meu devocional, e isso é uma coisa muito pessoal, cada pessoa vai fazer o seu, né, da forma que achar melhor. Eu gosto de ler a Bíblia, né, ler a palavra. Eu gosto muito de sublinhar aquilo que me tocou mais, aquilo que eu achei mais importante. Tudo que eu sublinho, eu gosto de anotar, como a minha Bíblia tem um espacinho para anotações, né? Eu anoto ali ao lado por que aquilo me marcou. Então, qual foi a conclusão que eu tirei daquela frase que eu sublinhei? Isso é muito importante porque ajuda a fixar aquele aprendizado, aquilo que realmente chamou mais a minha atenção na Bíblia. Além disso, com relação à leitura, existem várias fórmulas daí para ler a Bíblia, né? Várias indicações de como a gente pode fazer isso. E aí vocês podem procurar na internet como ler a Bíblia, formas de estudar a Bíblia, e vocês vão ver que tem realmente vários jeitos. Mas o jeito que eu gosto de ler é isso. Primeiro, tá? Vou falar meu ritual para vocês. Eu faço uma oração. Eu converso com Deus, a minha oração não é uma reza pronta, né? Não é uma reza tipo o Pai Nosso, Ave Maria ou algo assim, é só uma oração, uma conversa minha com Deus, em que eu entrego o meu dia pra Ele, né? Tenho ali a minha conversa pessoal com Deus sobre o meu dia, sobre como eu tô me sentindo, etc. E especialmente com relação ao momento de leitura da palavra, eu sempre peço pro Senhor para que Ele me dê discernimento, né? Para que me dê sabedoria, para que me dê revelação, para que me mostre aquilo que Ele quer que eu veja e para que eu entenda aquilo que Ele tá me mostrando, para que eu consiga entender que é aquilo que Ele quer falar pra mim. Então eu peço muito para que eu consiga entender o que eu vou ler. Aí eu faço essa oração e começo a leitura. E aí o que eu leio, né? Como é que eu escolho? Aqui também existem várias formas de fazer, existem vários planos de leitura da Bíblia. Tem um aplicativo que eu posso deixar o nome para vocês aqui no box de informações também, que é uma Bíblia, então vocês podem ter a Bíblia no celular também. E esse aplicativo tem vários planos de estudo, em que ele indica todos os dias o que tu deve ler, qual capítulo, qual livro, qual versículo, enfim. E vocês podem escolher um desses planos, né, para guiar vocês. Eu recomendo para quem nunca leu a Bíblia,
começar pelo Novo Testamento, porque o Novo Testamento já é a história, né, de Jesus de fato, né? Jesus já tá ali começando a sua missão na Terra de fato, né? Não a vida dele antes de ele começar a de fato operar. É isso que eu quero dizer, operar é fazer seus milagres, enfim, começar a pregação, o trabalho dele aqui na Terra. Eu indico sempre começar pelo Novo Testamento, porque é uma leitura mais simples, mais leve, a gente já começa a ver realmente sobre Jesus. E aí depois que tu tens esse entendimento ali do Novo Testamento, que tu absorve aquilo ali, daí eu recomendo voltar lá pro Antigo Testamento, que vai ser uma leitura mais pesada, mais complexa, mais difícil por vezes também. Tem alguns livros que são mais tranquilos, mas tem outros que são assim bem mais intensos e até de difícil entendimento. Então é legal que tu já esteja aí num ritmo. Mas isso não é certo nem errado, tá? São só formas de fazer. Essa é sempre a recomendação que eu dou, porque eu acho que fica melhor para quem tá começando. Porque por vezes quem tá começando essa leitura da Bíblia, a caminhada na fé, ainda tá meio fraco, digamos assim. Então qualquer coisa pode te abalar e te fazer desistir dessa caminhada. E aí tu começa a ler a Bíblia, tu não entende nada, aquilo não faz sentido para ti, pode ser um motivo para tu desistir. Eu sei, porque eu já vivi isso. Então, por isso que eu sempre recomendo o Novo Testamento, porque ele é bem claro assim e tem informações e ensinamentos que são muito valiosos. Toda a Bíblia tem, né? Mas eu acho que são muito aplicáveis para hoje em dia. E aí vocês escolhem a forma como vocês vão ler. Eu tô lendo ainda o Novo Testamento, eu repito muito a Bíblia, o Novo Testamento, nesse momento eu tô lendo Coríntios. E aí todos os dias eu leio um pouco. Quanto que eu leio? Não sei, porque depende muito do tempo que eu tenho disponível, assim. Eu tento pelo menos 20 minutos, pelo menos 20 minutos. Não é muita coisa, eu gostaria de ter pelo menos 1 hora do meu dia pra isso. Mas nem sempre eu consigo ter muito tempo, né? Porque a vida acontece, mas eu não deixo de ter esse tempo. Então pelo menos 20 minutos eu uso pra ler a Bíblia. Por vezes esses 20 minutos eu vou ler bastante, por vezes eu vou ler pouco. Varia muito, porque a Bíblia não é um livro que tu abre, que tu lê e que tu termina. É também, tu vai ler, tu vai terminar esse livro. Mas é um livro de ensinamentos. A Bíblia é um manual da vida, daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que a gente deve fazer. Então tem coisa que a gente lê aqui que a gente não entende. Tem um contexto aqui, uma época histórica que a gente não conhece, então por vezes eu paro minha leitura para pesquisar sobre o que acontecia naquela época, para entender por que se agia assim, por que se falava isso. Tem coisas que me tocam muito, então eu fico meditando sobre aquilo ali, pensando sobre aquilo ali, então é um momento que eu tô lendo a Bíblia, eu simplesmente paro e começo a raciocinar sobre aquilo, começo a pensar sobre aquilo. Eu também gosto de fazer anotações, então eu gosto de ter um caderninho perto para escrever, porque às vezes os pensamentos vão longe, assim, naquele ensinamento. E aí eu vou lendo de acordo com o tempo que eu tenho. Como eu falei, às vezes eu vou ler mais, às vezes eu vou ler menos, mas eu sempre faço as minhas anotações, eu sempre sublinho muita coisa, minha Bíblia já é toda sublinhada, né, a parte aqui que eu tô lendo. Aí assim que eu finalizo a minha leitura, eu faço mais uma oração, né, só pra agradecer a Deus pelo ensinamento, e me vou pra vida. Aí além da Bíblia, vocês também vão ver por aí muita gente usando livros específicos para devocional. Tem o Café com Deus Pai, que é um devocional que tá muito famoso agora. Tem esse aqui da Glorify, que eu recebi. Glorify, inclusive, é um aplicativo muito legal que eu recomendo que vocês baixem. É um aplicativo para devocional diário, meditação cristã, oração e muito mais. Eles me enviaram o devocional deles e ele é muito legal. E o que são esses livros de devocional, né? Cada um vai ter, assim, o seu estilo, o seu tipo, como funciona, mas, por exemplo, eu abri aqui. Essa primeira parte desse devocional da Glorify, ele se dedica a falar sobre o grande eu sou. Tá falando de Deus aqui. Aí aqui, por exemplo, dia 5, a origem de um povo. Aí vai ter um versículo, né, um capítulo, depende do que vai ter aqui, o tamanho. E aí depois tem a parte devocional, onde ele explica, ele traz uma aplicação dessa passagem da Bíblia, essa aplicação. Ele tem uma oração que a gente pode fazer com relação a isso, e depois tem um espaço pra gente fazer anotação. Esse é um tipo de devocional, mas como eu falei, existem vários, mais assim, ó, infinitos tipos de devocionais, de livros para fazer devocional. Precisa usar? Não precisa, tu pode simplesmente fazer a tua leitura da Bíblia e fazer as tuas anotações e pronto. Tu pode fazer a tua leitura da Bíblia, fazer as tuas anotações e fazer o devocional. Como eu falei, o devocional é um momento teu com Deus, então faça este momento da forma que te melhor caber, né? Tem gente que vai ouvir alguma meditação do aplicativo, tem gente que vai ouvir uma oração, cada um com o seu cada qual com relação ao devocional. Uma coisa que eu acho muito importante pra mim, assim, que eu faço sempre é, quando eu leio a Bíblia, né, todos os dias, quando eu faço uma devocional, eu pego algo daquilo que eu li, eu fico sempre meditando sobre aquilo que eu li, eu fico, pá, realmente, Jesus é um cara
sensacional, né? Jesus é um homem incrível e, nossa, como a gente tem pra aprender. Então isso já é uma coisa que fica sempre na minha cabeça. A outra coisa é que eu busco qual foi o aprendizado do que eu li hoje e eu tento aplicar isso no meu dia. Eu sempre pego aquilo que eu li, assim, que mais me tocou, aquela lição que mais me tocou, porque, gente, cada versículo, tudo que tu lê na Bíblia tem uma lição, tem um aprendizado. Então eu pego isso e tento aplicar no meu dia de alguma forma, eu tento colocar em prática já. Porque o que acontece? O nosso propósito, né, como cristãos, como discípulos de Jesus, é buscar ser como Ele, né? O alvo da nossa vida deve ser Jesus, ser como Jesus. E aqui tá o manual de ser como Jesus. É isso que a Bíblia é. Então, todos os dias eu tento ser mais como Jesus. E aí, o que é ser mais como Jesus? É o que está escrito na Bíblia. Então eu tento, né, melhorar as minhas atitudes, as minhas ações, aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, tudo, sabe? E aí não é só a leitura, não fica só na parte da leitura, do conhecimento, fica na parte prática também, que é muito importante. E por que ler a Bíblia é tão importante? Porque a gente não tem como amar aquilo que a gente não conhece, né? Então não tem como a gente amar Jesus, ser como Jesus, querer ser como Jesus, se a gente não conhecer Ele. E qual é a forma de conhecer Ele? Através da palavra, através da Bíblia. E tá tudo aqui, gente. Isso aqui, ó, é ouro. É realmente assim, ó, tem tudo. Tendo dito tudo isso, é assim que eu faço o meu devocional, gente. De fato, não tem nada de complexo, né? É a leitura da Bíblia, oração e meditação sobre aquilo que eu li, que eu aprendi e colocar em prática. A parte do colocar em prática é muito importante. Não adianta a gente ler a Bíblia, achar lindo, achar incrível, fazer milhões de anotações, sublinhar milhões de coisas e não fazer nada com relação a isso. O aprendizado sem a prática daquilo que se aprendeu não serve de muita coisa. Então, aprendam, conheçam Jesus e apliquem. Agora sobre a questão da fé, né? Por que eu busquei isso na minha vida? Por que eu busquei preencher o vazio, por que eu busquei, por que eu me converti, por que tudo isso? Eu sempre acreditei em Deus durante toda a minha vida, mas eu nunca tive um relacionamento com Ele. Eu nunca entreguei minha vida a Ele. Eu nunca tive essa busca que eu tenho hoje por ser como Ele, entende? Eu já falei isso várias vezes, né? Mas hoje eu vejo o cuidado de Deus comigo durante toda a minha vida, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos ruins. Eu vejo hoje que Ele sempre esteve ali e que Ele sempre cuidou de mim. E que tudo o que aconteceu comigo de ruim poderia ter sido muito pior, obviamente. E eu vejo que sempre teve a mão de Deus ali, sabe? Me cuidando. Porque, assim, a gente tem um manual, né? Do que deve, do que não deve fazer, do que é certo e do que é errado. Mas ainda assim a gente tem um livre-arbítrio pra fazer o que a gente bem entender, não é mesmo? Então, por vezes... Aliás, durante toda a minha vida eu fiz o que eu bem entendi, até hoje é assim, mas é um eterno aprendizado, né? De não fazer só o que eu quero, mas imaginar, né? Fazer aquilo que ele gostaria que eu fizesse, da forma que ele faria. Mas enfim, eu sempre vi a mão de Deus ali me cuidando. Tanto que hoje em dia, assim, né? É uma coisa que pra muitas pessoas pode parecer bobo, mas pra tudo que acontece na minha vida, eu me tropeço umas 15 vezes por dia nas escadas aqui de casa. Eu já podia ter me quebrado muito, sabe? Já podia ter caído por rolar dessa escada tantas vezes. E não, eu só me tropeço. Sempre fica só no tropeço e não me machuco. Na hora eu só, obrigado, Jesus, porque tu me protegeu. Obrigado, Senhor, porque tu cuida de mim. Mas assim, o tempo todo, o dia inteiro. Antes, lá no meu passado, eu não fazia isso. Hoje eu vejo que ele sempre esteve lá. Mas antes eu não reconhecia assim, então eu nunca agradeci. Hoje em dia, das pequenas às grandes coisas, eu agradeço a Deus porque eu sei que é tudo Ele na minha vida. E que bom que é saber que tem alguém cuidando de mim o tempo inteiro. Não importa o que aconteça comigo, seja bom ou seja ruim, eu sei que tem alguém cuidando de mim. Então essa pra mim é uma das importâncias, né? Uma das questões que fazem a fé ser tão importante, é ter certeza de que tem alguém que cuida de mim o tempo inteiro, alguém que me fez da forma que eu sou, alguém que me ama da forma que eu sou, apesar de tudo, apesar dos meus defeitos, apesar dos meus pecados, que são muitos, tem alguém que me ama incondicionalmente. E que tudo que essa pessoa quer é que eu busque arrependimento, que eu peça perdão, que eu busque melhorar e ser como ele, entende? Quando eu entendi isso, me pareceu uma forma tão boa de viver que eu pensei, por que não? Preciso disso. Preciso disso. Então tá aí um ponto muito interessante, sabe? Eu sei que tem muita gente por aí que se sente sozinho, seja pela razão que for, que não teve a presença de um pai, que não teve a presença da mãe, que não teve a presença dos dois, que se sente sozinho, abandonado. Mas quando a gente pra pensar, né? A gente entrega a nossa vida pra Deus e a gente entende que a gente nunca tá sozinho, que Ele tá sempre ali e que existe um propósito pra tudo debaixo do céu. E que não tem fardo que seja tão pesado que a gente não possa carregar. E que Ele nos ajuda a carregar o nosso fardo, entende?
Quando a gente tem Jesus na nossa vida, o fardo é dividido, eu não carrego os pesos sozinha. Então eu sei que pode vir o que vier, a dificuldade que for. Em algum momento eu posso até duvidar dele. Ainda assim ele vai estar ali. Ainda assim ele vai estar ali. E a vida com ele, ela não é mais fácil. Mas ela é menos difícil, ela é menos pesada, porque a gente tem com quem dividir. E aí quando eu me dei conta disso, ficou fácil querer entregar minha vida para Jesus, querer viver dessa forma, porque... que maneira incrível de viver, não é mesmo? E aí eu vi as pessoas ao meu redor que vivem dessa forma. Falei, eu quero isso pra minha vida também. E eu tinha um vazio que eu não entendia. Eu olhava pra minha vida maravilhosa. Poxa, tudo de bom, tudo acontecendo, tudo maravilhoso, tudo ótimo. Mas por que esse bendito vazio que não se preenche? Por que esse vazio, esse buraco eterno no meu peito? Eu tenho minha filha, meu marido, nosso apartamento, né, na época onde a gente morava, tudo incrível, tudo lindo, uma vida boa, trabalho bom. Por que um vazio que não se preenche? Por que esse buraco? Parecia um buraco no meu peito. E eu fui entender, o buraco, ele tinha tamanho exato de Deus, ele tinha, sabe assim, era da medida exata de Deus. E aí quando entreguei minha vida para Jesus e esse buraco se preencheu, foi realmente um sopro de vida nova, sabe? Assim, parece que ok, agora tudo faz sentido, tá tudo no lugar e não importa o que aconteça, eu sei que tá tudo bem, porque eu tenho Deus, entendeu? Eu tenho pra quem pedir, eu tenho pra quem agradecer, eu tenho pra quem pedir consolo, eu tenho pra quem me arrepender, eu tenho pra quem pedir perdão. É muito bom isso, saber que tem alguém que não me obriga a nada, que não... sabe, não me põe um cabresto, mas que tem conselhos maravilhosos, uma forma de viver, um guia e que tá sempre ali comigo. E por fim, ter um relacionamento com Jesus e viver a vida dessa forma é... como é que eu posso dizer? É bom porque quando eu me sinto perdida, quando eu não sei o que fazer, quando eu me sinto, nossa, não sei pra onde eu vou agora, a gente tem a palavra. A Bíblia é um manual, como eu já falei, né? É um manual da vida. E ela foi escrita há muitos e muitos anos. E ainda assim a gente pode aplicar tudo para os dias de hoje, sabe? Para nossa realidade atual. Então é muito louco que um livro que tenha sido escrito há tanto tempo possa ser aplicado naquilo que a gente vive hoje. Como se lá atrás eles soubessem o que a gente estaria passando agora, né? E aí quando a gente se sente perdida, não sei para onde vou, não sei o que faço, ela tá aqui. Antes... eu tentava tudo pela força do meu braço quando eu me sentia assim. Era tudo eu, tá? Eu tenho que decidir, eu tenho que descobrir, eu tenho... Eu. Agora não, agora é nós. Eu e Jesus. Jesus, o que eu faço agora? E agora fica muito claro pra mim. Me traz paz? É um direcionamento de que é isso que precisa ser feito. Antes eu fazia coisas que não me traziam paz. Mesmo eu tendo aquele sininho apitando no meu ouvido de Vanessa, não é por esse caminho que tu deve ir, é por esse aqui. Tem certeza que tu quer ir aqui? Tenho, porque eu sou teimosa. Sou teimosa, cabeça dura. Eu vou por aqui porque é aqui que eu quero. E aí não dava certo, entendeu? Então aqui tá muito claro. E aí quando a gente tá com Jesus, de novo, não é que fica mais fácil, mas fica menos difícil. A gente tem um guia. Se a gente se sente perdido, não sabe pra onde ir, vai pra palavra. Ali tem o caminho. Ali tem o caminho. E isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E quando a gente anda com Jesus, normalmente a gente não anda sozinho, não só porque a gente tem Jesus, mas porque a gente também vai ter pessoas andando junto com a gente. E aí a gente também não tá sozinho. Entende? Porque nós vamos fazer novas amizades, amigos que virarão irmãos, né? Que, aliás, que são irmãos, que são família. E a gente não tá sozinho de uma forma geral. Então, assim, esse vídeo... eu não tinha pretensão, não tenho pretensão de convencer ninguém de qualquer coisa. Eu sei que cada um tem sua fé, suas crenças, tem gente que não acredita, tem gente que acredita em algo diferente, vive de uma forma diferente. Tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Eu só queria passar aqui pra vocês realmente o meu ponto de vista, como eu tenho vivido isso, porque é algo que vocês me perguntam e me pedem demais. É maravilhoso, gente. E é fácil de ver em mim, né? Porque o que eu mais recebo são comentários do tipo, depois que a Vanessa se converteu, depois que a Vanessa entregou a vida pra Jesus, dá pra ver o olhar diferente, o brilho no olhar, as expressões mudam, a forma de falar muda, a forma de viver muda. E muda pra muito melhor, ao meu ver, assim, né? E pelo que vocês me dizem também. Então eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, tenha clarificado aí de alguma forma também. Não tenham medo de fazer devocional. Por vezes a gente vê as pessoas fazendo e parece algo muito complexo. Eu não tenho tudo isso, todos esses materiais, todos esses livros, e aí não sei por onde começar. Vocês só precisam ter a Bíblia e ter vontade, tá? E ter o desejo no coração de conhecer mais Jesus. Depois disso, Deus vai mostrando pra vocês o caminho, vai abrindo o caminho pra vocês. Então, se tu não tem uma Bíblia ainda, compra uma Bíblia, não precisa ser uma Bíblia cara, nem uma Bíblia toda
cheia de coisa. Compra aquilo que estiver ao teu alcance, né? Porque o importante é que tu tenha acesso à palavra de Deus. E recomeça a tua leitura. Tu pode acessar um daqueles planos de leitura que já estão disponíveis em aplicativos, tu pode ler da forma que tu achar melhor. É isso! Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, me acompanhar lá no Instagram. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold.